vai ser um pouco diferente. Eu tô sem celular. Então eu tô na colinha aqui pela primeira vez. Eu vou estar na Bíblia aqui, na raiz. Hoje não vai ser a forma Nutella, vai ser a forma raiz. Mas isso que a Cláudia estava falando aqui agora, sem querer, ela estava entregando a palavra de conhecimento. E era algo que Deus estava falando para mim. E foi uma direção que Deus estava me dando para mim. Quando o Fernando falou lá no grupo dos líderes, quem poderia pregar, que ele não ia aqui, deixa só um pouquinho. Eu esperei, assim, sempre sou eu, né? Vou achar que eu sou o cominho, né? Eu vou esperar ele vai ter alguém que já está com vontade de pregar, né? E alguém já está ali esperando a oportunidade. Aí eu esperei de noite no Fernando. E quando estava de noite aqui, olha que eu fui fazendo a oração, é engraçado. Quem não veio na quarta-feira da oração, eu queria reforçar. Eu venho na quarta-feira da oração. Eu tenho revelações, a maior revelação que eu tenho é na quarta-feira da oração. É engraçado. Irmão, não é porque eu oro pouco, não. Eu oro todo dia. Mas as revelações mais impactadas foram no momento que eu estava aqui em grupo com os irmãos. Então eu queria reforçar. E quando eu estava aqui, irmãos, veio a palavra para mim que eu deveria pregar, que eu deveria ministrar. Só que não veio só a palavra, ela veio mais ou menos um título do que eu deveria falar, e eu comecei a contar um pouco das suas experiências. Mas eu não sabia o que eu ia contar. Mas eu peguei aquilo e falei, tá bom, eu vou com aquilo, tenho certeza que Deus ia falar comigo. E aí eu falei, Fer, alguém tá bom? Você falou, não. Então eu vou ir, porque eu estava suspeitando. Aí eu falei, então é nós. E aí, olha que engraçado. E aí, Deus falou assim, você não vai preparar nada. Você não vai preparar, você não vai escrever nada. Porque o que você vai chegar lá e você vai pregar, vai ser o que eu vou falar com você naquela hora. E sabe quando que ele falou isso comigo, irmão? Quando eu estava dormindo. Foi uma das experiências mais, assim, loucas que eu vivi. Eu estava dormindo. Irmãos, eu não vi ninguém nesses... Eu estava meio dormindo, meio acordado, mas era como se alguém no sonho... Sabe quando alguém no sonho fala com você? Eu escutava uma voz falando comigo. E ele falou assim, olha, se os pregadores aprenderem, e as pessoas que levarem minha palavra aprenderem a ser guiado por mim, aprenderem a viver um exercício do Evangelho, elas sempre vão estar preparadas. Se eu treino todos os dias, quando chegar uma competição... Eu não preciso, agora eu vou me preparar uma semana antes. Não, eu já estou preparado, porque eu treino todos os dias. Eu sempre estou preparado. É andar preparado, irmãos. E não se preparar para quando algo acontecer. E Deus falou assim, olha, a partir do momento que você chegar lá, eu vou te dar o que você vai pregar. E um pouco antes, ele falou assim, olha, eu só vou te dar uns textos bíblicos para você não se perder na hora, lá no momento. Porque eu já estou sem celular. E ainda estou na forma raiz. Então, irmãos, eu só tenho alguns textos bíblicos aqui. E eu sei que eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com Deus. E olha que engraçado, irmãos, porque eu estava com muito medo. Eu falei, Deus, e se chegar na hora eu não saber o que eu vou falar? O que vai acontecer, né? Falei, amém, eu vou na fé, porque eu quero ir para outro nível. E é algo que Deus já tem feito comigo. Ano passado eu tinha planejado tudo como eu queria viver esse ano, o que eu queria melhorar. E eu falei assim, eu vou acordar tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tinha minhas metas, tudo. E quando eu comecei, Deus falou, você não vai fazer nada disso nesse ano. E tudo que eu estava tentando fazer, da forma que eu tinha planejado, não estava dando certo. Parecia que eu estava patinando. Deus falou, você não vai fazer nada disso. Porque agora você vai aprender a ser guiado por mim em tudo que você for fazer. Um testemunho de quem veio aqui no Ano Novo, eu testemunhei sobre ser guiado sobre o Espírito Santo. Que é algo que eu vivi ano passado, muito, que eu busquei ser guiado pelo Espírito Santo. E eu vivi coisas incríveis. Eu falei assim, que foi o ano que eu menos fiz sacrifício, mas foi o ano que eu mais consegui obedecer a Deus. Então eu terminei o ano muito realizado. E eu falei assim, agora esse ano eu vou indo mais profundo ainda. Deus, se você quer ir mais profundo, você vai depender mais de mim. Irmãos, e quem me conhece sabe que eu gosto de controlar um pouco. Eu gosto de estabelecer horário, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de ter tudo no controle. E hoje em dia, Deus falou assim, nem despertador você vai colocar mais, porque quem vai te acordar vai ser eu. Irmãos, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, foi algo específico que Deus falou para mim. Não é algo específico para mim. Irmãos, não teve um dia que eu não acordei menos de 5 horas da manhã. Irmãos, eu colocava o despertador antes, eu não conseguia acordar. Eu acordava às 7 horas, cansado. Hoje em dia eu tenho acordado 5 horas, sem ninguém precisar me acordar. E eu não sei, nem sei explicar. Uma prova disso é que meu celular quebrou. E mesmo sem meu celular quebrado, eu estou acordando.
Então nem para onde correr, porque eu ainda colocava assim, olha, eu falava assim, olha, beleza, eu vou colocar o celular um pouquinho mais tarde, se caso eu não acordar, caso o Senhor não me acordar, o celular está ali para me salvar. Irmãos, não deu nem um tempo, nenhuma vez o celular precisar me salvar. Então é algo que eu tenho vivido com Deus, e é algo que eu tenho buscado, sabe, é pela fé, você tem que dar um passo, você tem que confiar, e hoje foi a mesma coisa. E algo engraçado que eu não lembrava, mas o Kennedy Reagan, não sei se todo mundo conhece aqui, é um pregador, um famoso pregador que já morreu. Ele conta que Jesus guiou ele nisso também. Ele falou assim, você não vai mais preparar a palavra, eu vou te dar a palavra na hora do culto. Ele falou que sempre antes do culto, ele era um homem, irmãos, que foi excelente na fé, foi um dos grandes homens da fé. Ele, só para vocês saberem, ele teve encontro com Jesus 9 vezes. E ele conta cada encontro, irmão, ele desmiuçava a Bíblia, assim, do que Jesus ensinava a ele, assim. Eram os estudos mais profundos que eu vejo, é dele. E aquilo que ele conta sobre a experiência que Jesus ensinou ele. Então, irmão, esse homem é um dos homens que me fazem empolgar na fé, que me faz queimar. E algo que eu tenho querido viver em Deus, algo que eu tenho buscado ter em Deus, é ter fome, ter sede. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não quero nunca acordar e falar assim, nossa, eu tenho que resolver tal problema. Não, eu falo assim, hoje eu tenho mais uma chance de buscar Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero queimar mais, eu quero viver mais. Sabe? Porque é isso que Mateus 6 está falando. Buscai o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, Ele é primeiro. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não estou falando que você tem que cuidar da sua família, não estou falando que você tem que cuidar das suas obrigações. Mas aquilo que tem que queimar no seu coração é, eu quero mais de Deus, eu anseio ter Ele é minha fonte de vida, é por Ele que eu vivo. Quando eu aceitei Jesus, eu entreguei tudo que eu tinha, eu decidi viver uma nova vida, eu decidi viver o Evangelho. A partir de agora, quem é mais importante na minha vida é Jesus, sabe? Todas as outras coisas que eu for fazer é para cumprir o Evangelho, é para agradar a Jesus. Irmãos, em uma dessas experiências, dessa vontade que eu tinha muito medo de perder meu coração e acabar me entregando para a vontade de ter dinheiro, para a vontade de ter as outras coisas. E eu lembro que uma vez eu tinha que acordar às 6 horas. 6 horas eu ia começar a trabalhar. E aí eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu falei assim, o meu medo era tão grande, que assim, eu vou acordar a primeira parte do meu dia, já vou ter que preocupar em trabalhar, em fazer as coisas, eu falei assim, não, eu tenho tanto medo de perder meu coração para essa vontade de ter dinheiro, para conseguir bens materiais, e era algo que estava queimando meu coração, porque eu acordava com vontade já de trabalhar, de fazer as coisas, e não era Jesus, eu tinha muito medo. Então eu me propus acordar às 5 horas da manhã. Eu acordava às 5 horas da manhã para buscar Deus. Eu lembro que nessas 5 horas da manhã eu falei assim, eu vou ler meia hora de Bíblia, eu vou orar meia hora. Então eu acordava, irmãos, eu nem levantava da cama, nem escovava dente, eu só pegava a Bíblia que estava do lado assim da minha cômoda, e já puxava e começava a ler. Irmão, eu nem sei se eu estava entendendo o que eu estava lendo. Eu estava meio dormindo, meio acordado, mas eu ia lendo. E ficava meia hora lendo. E aí depois da meia hora eu começava a orar. Eu tinha meia hora para orar. E eu lembro que nessa época, um dos meus sonhos do meu coração era que eu desejava ser guiado, desejava ouvir de Deus, esse é meu filho em quem me comprazo. É aquilo que Jesus ouviu quando foi batizado. Só que, irmãos, era um objetivo da minha vida isso. E nesse objetivo da minha vida, eu esperava que eu ia ouvir isso quando eu estivesse lá com meus 60 anos, que eu tivesse pregado muito evangelho, tivesse salvado muitas pessoas para Jesus. Eu esperava ouvir isso quando eu estivesse lá quase no fim da minha carreira. Mas foi um desses dias que eu acordei 5 horas da manhã para buscar Ele, e que eu estava orando na última meia hora, foi que eu ouvi isso dele. Irmãos, foi uma experiência tão forte no meu coração. Eu não ouvia em voz audível, mas no meu coração aquilo queimava essa palavra. Esse é meu filhinho quem me compraz. Irmãos, eu comecei a chorar tanto, mas ao mesmo tempo começou a ouvir uma negação no meu coração. Eu falei assim, eu não aceito isso. O que eu fiz? Eu não fiz nada para você ainda. Eu estou aqui te buscando porque eu estou com medo de perder meu coração. Não porque meu coração está queimando por você. E Deus falou assim para mim, sabe quando que Jesus ouviu isso? Não era quando ele estava realizando milagres, porque ele não tinha realizado nenhum milagre ainda, quando ele ouviu isso. Ele tinha acabado de ser batizado. Sabe quando ele ouviu isso? Quando ele só me buscava. Quando a única vontade dele, por enquanto, era focada no Pai. Eu quero crescer no Pai, eu quero conhecer o meu Pai. Sabe, com 12 anos, Jesus fala para Maria, você não sabe que eu vim fazer a vontade do meu Pai?
Ele estava discutindo, ele estava ali no meio dos, como diz, dos mestres da lei. Porque ele estava querendo mais de Deus. E ele estava começando a entender quem era a sua identidade. Ele estava entendendo quem ele era, para que ele veio. Jesus estava começando a ter revelação, mas nem por isso ele começou a obra de Deus. Mas ele continuou buscando o Pai, querendo conhecer mais de Deus. E quando ele foi batizado, ele ouviu isso de Deus: esse é meu filho em quem me comprazo. E Deus entendeu: enquanto você me buscar, você vai ser o filho em quem me alegro. Enquanto você ansiar por mim, enquanto você fazer de tudo para me ter, você vai ser o filho em quem me alegro, em quem me comprazo. Irmãos, isso para mim foi uma chave. E eu entendi o quanto era importante buscar Deus. O quão é importante o nosso coração ansiar por ter Deus. E outra coisa que me veio a entender, irmãos, tem muita coisa que são lícitas na Bíblia. Que é lícito na Bíblia. E essas coisas que são lícitas, que Deus deixa você ter, elas também correm perigo de tirar o seu amor de Deus. Nós temos que cuidar dessas coisas lícitas. Coisas que são bênção na nossa vida. Dinheiro é bênção na nossa vida. Família é bênção na nossa vida. Sabe? Trabalho é bênção na nossa vida. Foi Deus que deu isso tudo pra gente. Agora, se a gente deixar que isso tire nosso relacionamento com Deus, tire o nosso tempo com Deus, isso vai ser um grande problema na nossa vida. A gente vai se afastar do nosso foco principal, porque a gente tem que entender que a gente veio para esse mundo para buscar a Deus. Sabe, Jesus morreu na cruz, não era para que a gente pudesse ter boas coisas, não é só para que a gente tivesse salvação, mas para que a gente pudesse ter um relacionamento com o Pai. Esse foi o principal motivo de Jesus morrer naquela cruz. Sabe, foi o principal motivo de Jesus ser pendurado no madeiro, para que a gente pudesse ser religado no Pai, e a gente pudesse ter um relacionamento com o Pai. Se a gente começar a estudar desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que o único motivo em toda a Bíblia era que Deus pudesse ter um relacionamento com o homem, e que o homem pudesse amar Deus como Deus amava o homem. Irmãos, a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor. E a gente tem que aprender a olhar a Bíblia com esses olhos. Com os olhos de que Deus está fazendo tudo para ter você. Deus fez tudo para ter você, até entregar o seu filho. Agora, a questão é se a gente está correspondendo com tudo isso. E como que eu estou correspondendo com tudo isso? É entender quanto tempo eu tenho gastado na minha vida para ter Deus, quanto na minha vida meu coração tem queimado para ter Deus, quanto no meu dia a dia eu tenho pensado em Deus. Sabe, hoje em dia eu entendo que no meu trabalho, tudo que eu quero realizar é para servir o reino de Deus. Nada é meu, irmão, tudo é dele. Mas eu tenho que pensar que principalmente eu sou dele primeiro. E que as coisas que ele me deu para fazer para o reino, não posso pegar e tomar posse para mim. É meu agora, eu vou fazer isso para mim, porque aí meu coração vai tomar. E a primeira coisa é quando você deixa isso, roubar o seu tempo com Deus. Irmãos, a gente vai ter que se obrigar muitas vezes a tirar um tempo com Deus. Eu lembro de uma experiência em que eu estava com minha irmã. Minha irmã estava falando de alguns problemas que ela estava vivendo, e Deus me deu uma palavra para falar para ela. Ele falou assim: olha, eu falei assim, você tem que tirar, você tem que voltar a buscar Deus como você buscava antes. Eu falei assim, mas eu não posso, eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar da minha filha agora, minha filha é meu principal, não sei o quê. Eu falei assim, eu acho que você está dando desculpa. Você tem tempo sim, você pode, se você se esforçar, se você quisesse tanto Deus, você poderia. E Deus falou isso no coração dela. Eu falei assim, você está dando desculpa, se você pudesse, você buscava. E ela começou a fazer esforço para começar a buscar Deus. Irmão, diz que a vida dela mudou, o coração dela mudou, o ânimo que ela tinha mudou. Até ela teve muito mais sabedoria para como lidar com a filha dela. Irmãos, às vezes a família que Deus deu para a gente, ela é para ser bênção. A Bíblia fala que aquele que não cuida da família é pior que incrédulo. Mas, irmãos, tudo que a gente coloca na frente de Deus está no lugar errado. Não importa se é a nossa família, não importa o que for, não importa se é a igreja. Irmão, quantos pastores perderam Deus fazendo a obra de Deus? A obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado disso, dessas coisas lícitas tomando nosso coração. A gente perdeu o foco de quem realmente Deus é. Então, depois de todo esse resumo, toda essa introdução, vamos ler a Bíblia? Irmãos, quem puder abrir lá em Jeremias 29, 11...
A gente vai ler do 11 até o 14. Diz bem assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta. Aqui está de volta ao cativeiro. Irmãos, nós temos que entender. Eu quero separar nos versículos. O primeiro versículo diz assim: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês. Então, irmãos, o que Deus está falando assim? Olha, eu conheço o que eu tenho para vocês. Eu planejei, eu pensei em você. Antes que você decidisse pensar sobre sua vida, eu já tinha planejado o que eu queria para você. Então, Deus falou assim: eu que conheço o plano que tenho para você. Irmãos, sabe, alguém que pensou sobre mim, alguém que planejou a minha vida, alguém que me amava, alguém que conhece a minha essência e conhece quem realmente eu sou. Porque não tem como ele fazer um plano para a minha vida se ele não me conhecesse, se ele não soubesse quem eu sou. Então, ele fala aqui: eu é que sei que plano que tenho para vocês. Ele falou assim: olha, calma, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Eu sei aquilo que eu desejo para vocês. Mas isso depende de vocês agora. Vamos lá para o 12. E aí ele faz assim, só no 11, um pouquinho, ele fala assim: olha, planos de fazer prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então assim, olha, eu tenho planos bons para vocês, só para deixar claro, tenho planos muito bons para fazer vocês prosperarem. Irmão, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é em todas as áreas, família, dinheiro também, mais trabalho, alcançar seu propósito, fazer tudo isso. Prosperidade, ela alcança toda a sua vida, você conseguir ter sucesso em tudo que você desejar fazer, quando você decide andar com o Senhor. Vamos lá para o 12. Ele falou assim: você conhecendo que eu tenho plano para vocês, então vocês vão clamar a mim, virarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, irmão, a primeira promessa que Deus tem, ele falou assim: olha, vocês vão clamar e eu vou ouvir vocês. Tenho essa certeza, tenho essa fé. Muitas vezes, quando a gente está no secreto, a gente está buscando a Deus, parece que a gente não está sentindo nada. Mas é isso, irmão, não é para você sentir, é para você crer. O Evangelho nunca foi por sentir, é por crer, é por fé. Eu sei que Ele está ali, eu sei que Ele está me ouvindo. Sabe, muitas vezes que eu fui buscar a Deus, muitas vezes que eu entrei no secreto, eu não sentia nada, eu não sabia nada. Eu estava ali parecendo, Deus, vem aqui, parece que eu estou sozinho, parece que Você não está me ouvindo. Mas eu continuava na fé, eu falei assim: a Bíblia diz que o Senhor vai estar aqui. Eu vou continuar, dia após dia, dia após dia. E é nesse dia após dia que eu vivi coisas incríveis, irmãos. Eu até quero contar um pouquinho depois das coisas que eu vivi. Mas vamos continuar lá para o 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Irmão, quer dizer que é amar Deus com tudo que você tem. Sabe o que é toda essa força, que significa? Alguns grandes estudiosos, ele fala que está significando intensidade. Amor a Deus é intensidade. Não é só, eu amo a Deus. Sabe, é aquilo que está queimando seu coração, aquilo que você não consegue, eu quero mais de Deus, eu quero mais. Nada parece que tampa isso, aquela vontade de ter mais e mais de Deus. Essa intensidade de busca em Deus. Irmãos, para buscar Deus não é só tirar um tempo, e eu acredito que é muito importante essa questão de você tirar um tempo. Até uma vez que a Cláudia falou aqui, que ela brigava com o Fernando, porque o Fernando nunca olhava para ela, e aí Deus falou assim para ela, que ela estava falando em línguas, fazendo as coisas e tal, orando e fazendo as coisas. Deus falou assim: por que você não olha para mim? E ela lembrou que era isso que ela falava para o Fernando. Então eu acredito muito nesse tempo da gente olhar para Deus, a gente ter um tempo para olhar para Deus, para focar só em Deus. Mas, irmãos, o dia a dia, tudo que a gente está fazendo, a gente está entendendo: eu estou fazendo isso aqui por causa de Deus. O que me traz energia para fazer isso aqui, porque eu estou fazendo isso aqui por causa dele, porque isso aqui é dele, é para ele. Porque quando você está fazendo algo que não é para ele, que não é por causa dele, irmão, deixa quieto. Porque você está fazendo algo que não é do plano de Deus, está errado. Abre mão. Você tem que entender: eu estou fazendo isso porque Deus me colocou aqui, porque eu só fui uma ferramenta de Deus aqui, porque Deus que me trouxe aqui, é algo que Deus me deu. Então eu tenho que entender que eu fui chamado por Deus, que tudo que eu estou fazendo está dentro dos planos que Deus tem para mim. Amém? Então vamos lá para o 14.
Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Mais uma vez, ele está deixando, eu vou deixar vocês me encontrarem. Mas quem procura? Se eu não procurar, não tem como eu achar. Sabe, quanto que a gente tem procurado Deus? Quanto a gente tem buscado procurar Deus? Sabe, tudo que a gente vê nos evangelhos está muito ligado com perseverança. Sabe, a fé está ligada com perseverança, a esperança está ligada com perseverança, sabe, a busca também está ligada com perseverança. Eu tenho que perseverar. Irmãos, não é algo que eu comecei hoje e já tenho resultados, não. Sabe, eu lembro que quando eu estava bem novo na fé, eu não buscava Deus nem lia a Bíblia, porque eu tinha vergonha de Deus, por causa que eu tinha meus pecados. Eu falei assim, eu vou tentar consertar meus pecados, e aí quando eu consertar meus pecados, aí eu vou buscar Deus. Sabe quando isso aconteceu? Nunca. Porque eu entendi que o que ia fazer eu vencer os pecados seria buscar a Deus. É ter Deus que me faria vencer os pecados. É Ele que me daria o empoderamento, a força o suficiente, esse poder para eu vencer os pecados. Eu nunca ia conseguir vencer meus pecados sozinhos. Então, quando eu pecava, eu ia direto para a presença dele. Eu falei, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu não quero ser isso. Eu creio que o Senhor pode me mudar. Eu estou aqui, eu estou disposto a ser mudado. Eu não vou desistir de você. Eu nunca vou desistir de você. Irmãos, eu passei pela fase que eu achava que Deus não me ouvia mais. Eu lembro que era engraçado. Quando eu não era crente, eu era desviado. Parecia que onde eu estava, tinha uma profeta para entregar algo para mim. Parece que me perseguia. Se tinha um profeta no lugar, eu sabia que ia entregar algo para mim. E depois que eu me converti, irmãos, que eu estava buscando a Deus, estava indo para a igreja, a profeta entregava para o cara da esquerda, para o cara da direita, e para mim nada. Passava uma rodinha, ela entregando para todo mundo. Quando chegava eu, ela pulava e continuava. Era engraçado. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou tão errado? O que está acontecendo com a minha vida? Senhor, se o Senhor me ama, usa aquela pessoa para falar isso para mim. Não aconteceu nada, irmãos. Nem falou assim, Senhor, o Senhor está lendo meu pensamento, eu creio que o Senhor é Deus, fala aquela pessoa que ela me ama, é algo, todo mundo fala para alguém, Senhor te ama, irmão, nada, eu nunca ouvi nada. Irmão, esse dia eu fui para casa chorando, porque eu me senti abandonado, eu fui para casa chorando, e eu ficava chorando, eu falei, Deus, quer saber, mesmo se o Senhor nunca me responder, eu nunca vou desistir, porque eu te amo, eu vou te buscar com tudo, eu vou insistir, e eu vou estar com você, eu nunca vou desistir de te buscar. Eu coloquei isso no meu coração. Irmãos, e graças a Deus por que isso? Porque hoje eu vejo o resultado de toda aquela perseverança. Então a gente não busca Deus por causa de resultados, porque a gente está esperando receber algo imediatamente. É porque eu decidi te amar. Quando eu aceitei Jesus, eu decidi entregar minha vida e eu vou perseverar nisso. E não vai ser as tribulações, não vai ser o que vier que vai me fazer tirar do foco, me desviar da sua presença. Porque se eu decidir que eu vou te buscar, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, eu te amo tanto, que nada vai me fazer tentar melhorar. Eu vou tentar fazer de tudo para que eu possa andar na sua presença, para que eu possa ser um com você, como Jesus é, para que eu possa cumprir aquilo que está escrito na palavra, porque eu sei que o único que tem o poder suficiente para eu vencer o pecado é o Senhor. Eu sei, então, quanto mais distância que eu tiver de você, mais fraco eu vou estar. Quanto mais perto eu tiver de você, mais forte eu vou estar. Então não importa o quanto eu tiver todo cagado, eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou continuar querendo andar com você, porque eu sei que o único que pode me limpar é o Senhor, que o único que pode limpar minhas vestes é você, porque a Bíblia fala que o seu sangue que limpa as minhas vestes. Não fala que é o meu esforço, não fala que é minha vontade que vai limpar as minhas vestes, fala que é o seu sangue, aquilo que pregou no madeiro. Então pela fé eu creio e eu vou fazer até eu conseguir fazer isso, até eu crescer, até eu amadurecer o suficiente. E foi muito disso que me fez crescer, irmão. E foi através disso que eu comecei a conhecer a Bíblia. Irmãos, eu tive uma fase que eu só ouvia pregação, que eu não lia Bíblia. Eu não gostava de ler Bíblia. Sabe, ler Bíblia para mim era um porre. Eu falava assim, olha, eu não gosto de ler, era a minha desculpa. E eu não lia nada. Sabe, eu acho que eu li meu primeiro livro com 18 anos. E foi nessa vontade de buscar Deus, e em uma dessas pregações, foi do Luciano ainda. Ele contava que o filho dele, com 11 anos, começou a ler, com 6 anos começou a ler a Bíblia. Com uns 11 já tinha lido a Bíblia umas 13 vezes já. E eu falei, nossa, que vergonha para mim. E aí uma vez, disse que o filho dele estava num lugar lá, né, e ele estava contando, né, acho que pro pregador, né, que o filho dele tinha lido a Bíblia. Foi o nosso pregador, nossa, nem no meu ministério todo eu li isso. Aí o Luciano falou, você tem coragem de me falar isso ainda? Eu falei, nossa, imagina eu, que só escuto pregação. E a partir daquele dia eu me propus a começar a ler Bíblia.
Irmãos, e essa vontade de ter mais de Deus, de guardar no secreto, eu falei, buscar a Deus. Eu assim, comecei a me apaixonar cada vez mais por Deus, eu comecei a ler livros. E eu comecei a me apaixonar mais, eu falei, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, o que me fez ler a Bíblia? Foi porque eu queria mais de Deus. E também porque eu tinha tomar vergonha na cara, porque tinha um menino que com 11 anos tinha lido a Bíblia 13 vezes, e eu na época acho que eu tinha uns 18, acho que até mais, 19, 20, não sei. Os 19 anos não tinha lido a Bíblia nenhuma vez. Eu falei assim, não, pelo menos uma vez eu vou ler a Bíblia. E eu não parei nunca, porque eu entendi, irmãos, que a Bíblia é como se fosse minha comida. A oração, o secreto é como se fosse minha comida. Eu não leio só para ter conhecimento, eu leio porque eu quero conhecer Ele, porque eu quero ter mais dEle, porque é o me alimento do meu espírito. E eu comecei a entender isso. Então, não tem quando você assim, li muito Bíblia, agora não preciso mais ler. Não, irmão, você pode comer muito comida hoje, mas amanhã você vai precisar comer de novo. Ou se não comer amanhã, depois da manhã você vai precisar. Algum dia você vai ter que comer de novo. Assim é o meu espírito, eu entendi isso, que o secreto, que a vida com Deus, eu alimentar o meu espírito, eu manter o meu espírito exercitado. E eu aprendi que no meio de tudo isso, irmãos, a gente às vezes acha que não está ouvindo Deus, mas quanto mais você treina seu ouvido, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. Bom, eu não posso nem comparar ao início, minha caminhada, quando eu busquei a Deus, comecei a buscar a Deus, com hoje. Hoje para mim é muito mais fácil ouvir a Deus. Hoje, sabe, eu me sinto muito mais sensível a ouvir a voz de Deus. E eu vivi muito mais experiência. É lógico que minha fé aumentou muito, porque a fé ela é treinada, a fé é exercitada. Você tem que ver assim, quando o lado de Jesus fala assim, que a fé é como um grão de mostarda. Ele não está falando que a sua fé do tamanho do grão de mostarda poderia fazer um monte cair, que é o que está escrito lá no texto, parece, né? Na verdade, que a fé ela é como um grão de mostarda. Qual que é a característica do grão de mostarda? Porque ele é pequeno. Em todos nós, a Bíblia fala que recebeu uma medida de fé. Mas quando você planta essa fé, você rega ela todo dia, em Bíblia, com oração, ela vai crescer, ela vai se tornar uma grande árvore. E não sei se alguém já viu uma árvore de mostarda, ela é muito grande. E é isso, a fé ela tem uma capacidade de se tornar algo muito grande, mas você tem que exercitar ela, você tem que andar em fé. E é isso, irmão, você vai experimentar áreas na sua vida, momentos em que você vai assim, olha, eu, pelo raciocínio lógico, não farei isso, mas porque eu estou ouvindo algo de Deus, porque eu creio, eu vou fazer isso. Sabe, irmão, eu lembro que a primeira vez que fui entregar uma palavra de conhecimento, para mim aquilo era eu falei assim, cara, isso é coisa da minha cabeça, eu estou inventando. Mas quando eu contei para a pessoa, aquilo fez total sentido para a pessoa e eu saí cheio de fé. Eu falei assim, eu quero entregar mais disso, eu quero fazer mais disso. E aí você vai exercitando isso e cada vez você vai tendo mais fé, parece que você vai tendo mais palavra de conhecimento, você vai crescendo. Assim você anda nos dons, você vai crescendo nos dons. Nós temos que entender isso. Vamos lá continuar? Acho que não, a gente já leu tudo, né? Então, irmãos, nós temos que entender que se nós estamos na videira, se nós estamos em Jesus, nós temos que ficar tranquilos. Porque uma das minhas preocupações, eu falei assim, Deus, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que fazer algo para Deus. E eu queria me esforçar tanto para dar fruto, eu queria, sabe, queria tanto poder dar fruto. E aí uma vez eu li em Provérbios 3, que é o que me trouxe mais calma. Quem puder abrir em Provérbios 3? E eu tinha tanto medo de estar fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus. Falei, será que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou fazendo está no plano de Deus? Será que aquilo que Ele planejou para mim? Eu vivia muito assim, acho que até ficava tão cansado, tão preocupado com isso que eu vivia. E até que eu li Provérbios 3, do 5, 6, que fala bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu entendi que Deus ia estar comigo e Ele ia ajudar eu a endireitar minhas veredas. Se eu quisesse fazer a vontade dEle, se eu estivesse disposto a fazer a vontade dEle, sempre preocupado em fazer a vontade dEle, mesmo que às vezes eu andasse, Ele ia fazer alguma coisa para me endireitar na vereda, trazer eu de volta para o caminho. E eu aprendi a fazer aquela oração que Jesus fez, né? Ele falou assim: Pai, que seja feita a sua vontade. Ele falava assim, se possível, faça de mim esse cálice. É o que eu gostaria, mas que o que eu gostaria não esteja à frente daquilo que você quer.
Então, que seja feita sua vontade. Jesus queria que o cálice fosse afastado. Ele falou assim, mas antes da minha vontade seja feita a sua vontade. Que sua vontade seja acima disso. Se a minha vontade não está de acordo com o seu plano, cancela ela, pode tirar ela e coloca o seu plano em execução. E eu entendi isso. Então, eu entendi que se eu reconhecesse Deus nos meus caminhos, se eu procurasse buscar Deus nos meus caminhos, se eu buscasse Ele de todo o meu coração, se eu tentasse todos os dias buscar de todo o meu coração, Ele ia endireitar minhas veredas, irmãos. Vamos lá para Lucas 15. Irmãos, aqui em Lucas 15, do 31, diz bem assim: Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa é a resposta que o pai diz na parábola do filho pródigo, para o filho que tinha ficado em casa, para o filho que não tinha ido em casa. Ele ficou triste porque o pai estava fazendo uma festa para o filho, quando o filho voltou, depois de ter gastado todo o dinheiro, ter feito tudo. Ele falou assim, olha, tudo que eu tenho é seu. Você tem que entender que o que eu tenho, tudo que eu tenho é seu. Só que você só vai usufruir disso, você só vai usufruir quando você entender que você é filho. O problema é que ele tinha um pensamento do quê? De servo. Ele nunca entendia que ele era filho, que ele podia usufruir de tudo isso. Então ele nunca se sentia digno o suficiente. Irmãos, e eu lembro que quando eu não buscava Deus, porque eu me sentia muito pecador para buscar Deus, eu não sabia que eu era filho. Eu não sabia que eu podia sentar aos pés. Irmão, não é porque eu falho com meu pai que eu saio de casa. Eu falei assim, eu não sou digno, mas eu sou filho, eu não aproveito das coisas de casa. Quando você entende que você é filho, você sabe que sempre vai ter a presença de Deus. Quando você buscar Deus, Ele sempre vai estar disposto a estar ali. E Ele vai querer endireitar suas veredas toda vez que você quiser isso. Mas isso tem que partir de quem? De nós. Isso parte de nós. É uma escolha nossa. A gente estar com Deus, a gente buscar a Deus. Vamos lá para Salmos 53. Lá no 2. A Bíblia diz assim: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se é alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Irmãos, está falando que Deus está olhando lá nos céus, procurando se tem alguém que busque a Deus. Deus está olhando, Deus está procurando lá no céu alguém que o busque. Deus quer que tenha pessoas o buscando. Sempre foi o plano dele que nós o buscássemos. Nós temos que entender, irmãos, e isso é algo principal no nosso coração, que a gente querer Deus, a gente querer buscar todos os dias a Deus, a gente tem ansiar por ter Deus, a gente é algo que Ele está procurando e é algo que Ele está querendo. Antes de você pensar em fazer alguma coisa, antes de você querer conquistar em algo, antes de você querer, eu quero fazer obra, eu quero fazer muito para Jesus, primeiro a gente tem que buscar a Deus. Porque eu vejo, irmãos, algum tipo de geração de pessoas que querem fazer muito para Deus, mas buscam pouco Deus. Alguém que quer ter muitas obras e pouco relacionamento. E lá na parábola da videira, ele diz bem assim, olha, se alguém está na videira, essa vai dar fruto. Se alguém está ligado na videira, vai dar fruto. Ele não dá uma outra opção para alguém estar na videira. Porque ele fala assim, ó, se está na videira e não vai dar fruto, ele vai cortar.
Você está na videira, vai dar fruto. Mas ele fala algo. O que ele vai fazer quando você dá fruto? Ele vai podar. E para você o quê? Dar mais fruto ainda. Então, irmãos, as adversidades, elas fazem parte do reino de Deus. Sabe? Para quem não está na videira, vai o quê? Vai ser cortado, vai ser jogado fora. Mas para quem está na videira, vai ser podado. E as adversidades fazem parte da vida cristã. E muitas vezes a gente está buscando, a gente está tendo tanta dificuldade, parece que não está dando nada certo, Deus. Parece até que eu estou fazendo tanta coisa errada. Mas você tem que entender que faz parte, que as adversidades fazem a gente crescer. Lá em Tiago 1 fala assim, olha, bem-aventurados, ficam alegres, fiquem bem-aventurados quando vocês passarem por diversas provações. Porque vocês sabem que a provação da vossa fé gera perseverança. E a perseverança tendo sua ação completa, a perseverança tem que ter sua ação completa, ela vai gerar em vocês maturidade. Então nós temos que entender que nós só vamos ser maduros, nós só vamos crescer quando nós passamos por quê? Por adversidades. E por que Deus vai colocar a gente em provação? Por que Deus quer que a gente se torne maduro para que a gente possa dar mais frutos? Porque, irmãos, tem até uma frase que é algo que o Fer pregou aqui do livro do Luciano Subirá, de maturidade. Ele fala num outro livro que se chama assim, Fora do Alcance de Crianças. E algo que é uma alegoria que ele faz, que é muito legal, que ele fala assim, olha, algumas coisas na mão de adulto, ela vem para facilitar. Agora, se você colocar essas coisas na mão de uma criança, a criança vai se machucar com aquilo. Então, por exemplo, uma faca na mão de um adulto vai facilitar, ela vai cortar alguma coisa, algo que precisa, ela vai facilitar a vida do adulto. Mas se você dá uma faca na mão de uma criança, a criança vai se machucar com aquilo. Se não acontecer algo pior, se ela não se matar com aquilo. Então você não vai colocar isso na mão de uma criança, assim como remédio e muitas outras coisas. Então, irmãos, tem coisas que Deus não vai dar pra gente no momento, certo? No momento que a gente quer, que a gente fica ali pedindo, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, por favor, eu quero, porque nem criança chata. Então, Deus não vai dar. Por quê? Porque a gente é criança ainda. Nós temos que entender que quando a gente tiver maturidade o suficiente, Deus faz questão de dar. Por quê? Quando a gente começa a buscar Deus, é engraçado, e todas as pessoas que eu vejo, que estão no início da caminhada, eles têm uma dificuldade de crer no caráter de Deus. Eles começam a ter muito medo. Quando eu tenho muito medo do que vai acontecer, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu duvido do caráter de Deus. Será que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida? Será que as promessas que Ele tem, que Ele falou para mim, será que Ele realmente vai fazer isso? Então às vezes a gente duvida muito do caráter de Deus. Mas como que eu sei e consigo confiar no Senhor? Quanto mais eu conheço Ele. E é engraçado, você vai ter que dar uma chance de conhecer Deus. Vai ter que dar um voto de confiança para Deus. Porque você só vai entender que realmente Deus cumpre aquilo que Ele faz, que Ele é um Deus que não volta atrás daquilo que Ele faz, é um Deus que não mente, é um Deus que não está brincando com a sua vida, Ele não brinca de ser Deus também, Ele não está querendo fazer joguinho com a sua vida, trazendo problemas para a sua vida só para você ter problemas, não, Ele não está se alegrando quando Ele vê você passando por dificuldades, não, Ele não está fazendo isso. Muito pelo contrário, Ele está fazendo isso porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, para que Ele possa te dar coisas muito maiores, para que você possa ter uma vida próspera. E Ele não pode te dar uma vida próspera enquanto você não crescer o suficiente para poder lidar com aquilo, porque Ele sabe se Ele te dá algo, antes de você estar preparado para aquilo, Ele vai te destruir, Ele vai te matar. Então, um pai que ama, ele não coloca o filho em perigo. E Deus não está colocando a gente em perigo, Ele está colocando em situações para que a gente possa crescer, para que lá na frente Ele possa dar coisas para nós. E nós temos que confiar em Deus. Nós temos que entender e conhecer o caráter de Deus. Que Deus não está brincando com a nossa vida. Deus não está brincando em ser Deus. E isso só vem com o tempo, irmãos. Irmãos, eu sei que no meio da caminhada, às vezes, o nosso amor vai enfraquecendo. Parece que a gente não ama mais Deus como amava no início. E é nesses momentos que a gente tem que identificar o nosso tempo de busca. Sabe? Lá na parábola do semeador, acho que é em Mateus 13, né? Na parábola do semeador, em Mateus 13, ele diz de uma semente onde ela é jogada em solo rochoso e a raiz dela, ela fica superficial e quando vem o sol e bate nela, ela morre. Agora eu te falo, normalmente um sol para uma planta é bom ou ruim? É bom. Mas essa planta morreu quando bateu o sol nela. Então, às vezes a gente está querendo sol, a gente está querendo algo bom para a gente, aos nossos olhos. Mas se a gente não crescer raiz o suficiente, a gente vai morrer com esse sol.
Então nós temos que confiar o suficiente em Deus, entender, falar assim, olha Deus, eu sei que eu não conquistei isso, eu sei que eu não alcancei ainda, porque o Senhor está lidando com a minha vida, eu sei que eu estou te buscando, eu sei que eu estou tentando fazer o meu melhor, mas eu confio em você o suficiente, para isso que eu estou passando, eu confio no Senhor e eu sei que eu estou passando é o melhor para mim. Então eu dou esse voto de confiança para o Senhor, eu confio no seu caráter, eu tenho fé no seu caráter, eu sei que o Senhor não está brincando com a minha vida. Irmãos, eu passei por dificuldades que eu achei que eu nunca ia conseguir passar, mas porque eu dei esse voto de confiança que eu consegui passar em muitos problemas, muitas dificuldades. Outra questão dessa parábola da semente, teve uma semente que ela foi jogada no meio de espinhos, e tudo bem, ela começou a nascer, mas no meio do caminho, esses espinhos sufocaram ela. E depois Jesus explica o que eram esses espinhos. Eram as paixões, essa vontade pelas riquezas desse mundo, pelas coisas desse mundo. A gente focar em coisas lícitas. Sabe, ter dinheiro é algo lícito, a Bíblia não proibiu isso. Mas muitas vezes isso tem o poder de roubar o nosso coração, aquilo que eu estava falando, nosso relacionamento com Deus. E era a minha maior preocupação nessa época. Porque, irmão, se a Bíblia coloca algo que chama algo de Deus, tirando Deus, é as riquezas, chama de mamon. Está falando que o único que pode competir com Deus, muitas vezes no nosso coração, é as riquezas. E que nós devemos tomar cuidado com isso. Sabe, riquezas, ela pode ser o seu trabalho, ela pode ser os compromissos, aquilo que você pode considerar importante para você, que é algo rico para você. Sabe, eu não estou falando para você não trabalhar, não estou falando para você não se dedicar no seu trabalho. A Bíblia fala para você se dedicar em tudo isso. Mas que isso nunca possa tirar o seu tempo com Deus, que isso nunca possa tirar o seu amor com Deus. Quando você vê que isso começa a tirar o seu amor com Deus, intensifica na busca, faz sacrifício se for o suficiente, nem eu fazia, eu acordava mais cedo ainda o suficiente para poder ter tempo para buscar Deus, porque para eu colocar no meu coração e deixar bem avisado no meu coração, ei, o primeiro lugar aqui é Deus, antes de eu querer qualquer coisa, é Deus. E irmãos, eu estou vivendo essa experiência agora de acordar sozinho, e é algo que eu estou muito feliz, porque eu já acordo querendo Deus, eu já acordo, já vou buscar, já vou pegar minha Bíblia, já vou orar, porque eu vou ter mais de Deus, eu já acordo orando, obrigado, porque foi você que me acordou, e eu sei que foi você que me acordou, porque eu não acordava antes. É coisa que eu vivi, mas eu não comecei vivendo assim. Eu comecei com pouco, irmãos. Sabe, irmãos, teve momentos que eu estava lá no meu secreto orando, e olha que engraçado, eu estava orando, e a hora que eu começava a orar, irmão, começava a vir um vento, e esse vento não parava. Quando eu parava de orar, esse vento parava, e eu voltava a orar e vinha um vento. Um vento muito fresquinho, muito bom, era um ambiente que muito gostoso. Eu vivi isso, sabe? Eu vivi algumas vezes que o tempo fechava, começava a relampear, irmão, ficava tudo escuro. E Deus falava, não sai daí que não vai chover. Irmãos, às vezes caía gota. Eu falo assim, não vou sair porque eu tenho fé, não vou sair daqui. E não chovia. Sabe, coisas que eu experimentei no secreto, e isso foi fazendo o quê? Eu crescer minha fé, desenvolvendo minha fé. Mas eu falo que nada disso foi tão gostoso quanto era quando eu sentia a presença de Deus aqui dentro. Sabe, eu vivi coisas que estavam acontecendo lá de fora, mas de dentro eu não estava sentindo quase nada. Mas às vezes eu não via nada lá de fora, estava tudo tranquilo. Mas dentro, irmão, eu sentia aquela presença de Deus, eu sentia Deus afirmando o meu caráter, afirmando coisas, quem eu era. Ele falou assim, você é meu filho, afirmando a minha identidade, você vai fazer isso para mim. Sabe, muitas vezes que eu tinha desistido, você acha que isso ali que Deus tinha falado lá atrás, acho que não vai acontecer, mas eu continuo buscando a Deus. E às vezes ele vinha, irmãos, uma presença tão gostosa, ele começava a confirmar, lembra aquilo que eu falei para você? Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer. E isso me dava ânimo para continuar buscando a Deus. Sabe, porque eu sei que às vezes eu era inconstante, e a inconstância é ligada com a minha imaturidade ainda. Mas eu sei que eu vou andando nele, que eu vou crescendo, eu vou chegar a se tornar alguém maduro, onde eu não vou mais duvidar do caráter de Deus. Sabe? Onde eu estou hoje, eu olho para trás, eu estou muito mais feliz. Eu falo assim, nossa, eu estou muito melhor que eu estou lá atrás. Mas onde eu olho, onde eu quero chegar ainda, eu falo assim, nossa, eu estou muito longe ainda de onde eu quero chegar. Isso é bom, mas isso me faz querer alcançar mais. Mas o que me faz querer alcançar lá, não é porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero ter algo lá, porque eu entendi que minha riqueza, irmãos, é Deus. Ele é minha riqueza. Eu lembro que uma vez estava acontecendo tudo de ruim. Deus falou assim, olha, você tem que aprender que a felicidade na sua vida não deve ser pelas coisas que estão acontecendo pelo lado de fora, mas sua felicidade na sua vida tem que ser pelo aquilo que você me tem, por quanto você me tem. Se você me tem, você está feliz, porque eu sou o melhor presente do mundo, eu sou a melhor coisa que você pode ter no mundo. E eu tive que entender isso, irmãos, não foi fácil. Eu falei assim, olha, eu tenho que ser feliz, porque Deus é minha felicidade, não importa se está dando tudo errado aqui fora, tudo que eu faço parece que está dando errado. Irmãos, parecia que às vezes eu era um para-raio, tudo que dava errado era comigo. Eu me sentia dessa forma, era a forma que eu me via.
Falei, nossa, tudo que eu tento fazer dá errado, eu acho que não vai dar nada certo. Falei, mas eu vou continuar. E eu aprendi nisso, irmãos, a maturidade, eu comecei a crescer, eu comecei a desenvolver. Eu falei assim, isso não é motivo para eu ser feliz ou triste, isso não é motivo para eu buscar mais ou menos Deus, porque Ele é minha felicidade, Ele é meu tesouro, Ele é minha preciosidade. A Bíblia fala de um homem que ele encontrou um tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha e pegou esse tesouro, e comprou a terra onde estava o tesouro e para ficar com esse tesouro. E eu entendi isso, irmãos, que Ele é minha felicidade, Ele é o motivo da minha alegria, que Ele era o que eu deveria ter, é Ele que era precioso, o resto é resto. Sabe, eu já alcancei o sucesso, porque eu tenho Jesus, eu conheci Jesus, Ele é o meu sucesso. O que acontecer daqui para frente é algo a mais, é só algo a mais, não é algo que vai me deixar mais feliz ou menos feliz. Sabe, pode trazer uma alegria instantânea, mas minha felicidade tem que ser constante, porque eu entendi que minha felicidade é Deus. Então, eu sou feliz por dentro, independente do que está acontecendo por lá de fora. E aí que eu fui entender o que Paulo fala. Eu já passei fome, eu já passei tristeza, eu já passei tudo que for, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Não importa mais o que aconteça. Eu aprendi a ser feliz em todas as circunstâncias. É isso que Paulo está falando. Então, nós temos que aprender a ser feliz em todas as circunstâncias. Mas como que a gente vai aprender isso? Se não passar por dificuldades? Não tem como. Então, as dificuldades fazem parte da nossa vida. Sabe? Aquela hora que você está buscando a Deus, você não está sentindo, Ele está treinando sua fé, está preparando sua fé. Ele não está querendo se esconder de você. Não. Ele está falando assim, você vai ter que andar aqui por fé. Porque você tem que entender, irmãos, quando a gente está novo na fé, a gente começa a buscar Deus por aquilo que a gente está sentindo. A gente começa a fazer as coisas por aquilo que está sentindo. Por exemplo, senti vontade de fazer isso, ou fazer isso. Tudo que nossa alma deseja, a gente faz. Porque a gente veio do mundo com essa mentalidade. Eu faço aquilo que eu sinto. Quando você chega no Evangelho, você fala assim, olha, eu faço aquilo que eu creio. E aí você tem que começar a não fazer só aquilo que você sente, porque às vezes seu sentimento é contra a vontade de Deus. Eu tenho vontade de pecar ainda, mas eu entendo que eu tenho que fazer a vontade de Deus, então eu faço aquilo que eu sei, não aquilo que eu sinto. E aí esse é o problema. Muitas vezes a gente está querendo fazer aquilo que a gente sente. Eu vou sentir vontade de ler Bíblia hoje. Não esquece, não vai. Você pode até sentir, chegar um tempo onde você desenvolveu, você pregou o Evangelho para a sua alma tanto, que você pode sentir vontade de ler Bíblia, você encontrou um prazer naquilo. Mas no começo nunca vai ser assim. E a gente tem que entender que é algo normal isso. Vamos lá para Salmos 9 e 10. Já está acabando. Diz bem assim, Salmos 9 e 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Irmãos, como que eu vou saber que o Senhor jamais abandona os que te buscam? É tentando, é dando um voto de confiança, é não desistindo. É quando você acha que nada vai dar certo, continua. Sabe? Tinha um momento que eu chegava na minha vida e eu falei assim, olha, se eu voltar, a caminhada já é muito longe. Assim, compensa eu continuar andando, porque não dá mais para voltar. Eu falei assim, agora é só para frente ou para frente, eu não tenho mais opção de voltar. E eu falava assim, tinha uma época que eu falava para meus amigos, eu lembro que eu ainda era novo na fé ainda. Eu falava assim, eu acho que eu não desvio mais não. Assim, eu acho que não tem mais essa opção para mim desviar. Eu lembro que eu estava no início da fé. Eu falei, acho que não tem essa opção. Eu entendi que eu amo tanto Deus, eu lembro na época, porque eu já tinha experimentado algumas coisinhas, assim, que eu acho que eu não desvio mais. Não tem mais essa opção de desviar para mim. Porque assim, não compensa mais. Eu já vim tão longe que se eu for voltar para trás, não compensa mais. E, irmãos, a Bíblia está falando e tem uma promessa que Deus nunca mais vai abandonar aqueles que o buscam. Ele não vai abandonar. Você pode confiar nele, ele não vai te abandonar. Ele vai fazer o que é melhor para você. Porque, irmãos, a Bíblia fala que ele falou assim, eu sei os planos que tenho para vocês. Eu sei o plano que tenho para vocês. É isso que as escrituras estão falando. Em outro lugar está escrito, assim, olha, meus pensamentos são mais altos que os seus, lá em Isaías. Meus pensamentos são mais altos que os seus. Sabe, quantas vezes você está olhando a circunstância daqui, Deus está olhando aqui de um outro tipo de visão, muito maior. Ele está enxergando lá na frente o que vai acontecer.
sabe? É confiar, entender, se Deus sabe de tudo, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, não importa o que aconteça, sabe? Confia muito mais eu entregar o meu caminho para Ele, eu vou fazer sua vontade, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, está compensando muito mais eu fazer sua vontade do que querer fazer a minha, porque eu já tentei, irmão, fazer da minha forma, sempre quebrei a cara. Eu sempre quebrei a cara quando eu tentava, não, fazer do meu jeito aqui. Nunca dava certo, irmãos. Quando eu comecei a fazer do jeito de Deus, irmãos, tudo começou a melhorar na minha vida. E não é só pro lado de fora, pro lado de dentro principalmente. Tudo começou a melhorar na minha vida. Irmãos, eu comecei a entender quem eu era. Sabe? Quando Jesus se encontra com a mulher lá no poço, e ele pede água, ele falou assim, olha, se você pedisse água, fala assim para a mulher, eu te daria água viva, e você nunca mais teria sede. E a mulher falou assim, mas como que você vai pegar essa água, se você não tem nada para pegar ela e tudo mais? Só que chega no final, ela fala assim, olha, então me dá dessa água viva. Ele falou assim, olha, chama teu marido. Aí ela falou assim, mas eu não tenho marido. Ele falou, falaste bem. Ele falou assim, você já teve 5 maridos, e o que você está agora não é seu marido. Está falando o quê? Qual que era a sua carência? Qual que era o seu problema? Você está procurando tanto homem para tampar o buraco que tem em você, os vazios que tem dentro de você, e você tem que entender que eu sou a água viva. Quando eu colocar em você, você vai parar de buscar o pecado, você vai parar de buscar as coisas fúteis desse mundo, você vai buscar aquilo que é realmente valioso. Então, eu entendi que minha água viva era Deus. Sabe, eu gastava tanto tempo, irmãos, buscando coisas fúteis, que às vezes eu perdi o foco. Outra coisa, irmãos, só quero falar antes de terminar, que às vezes tira muito o nosso foco e diminui muito o nosso amor. Lá em Mateus 24, vamos abrir Mateus 24, só para encerrar. Ali no 12, Mateus 24, 12. Diz bem assim: devido ao aumento de maldade, o amor de muitos se esfriará. Alguns estão dizendo, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, aqui não está falando do aumento da iniquidade da própria pessoa, está falando do ao redor dessa pessoa. Muitas vezes, irmãos, com esses programas que a gente assiste, Netflix, com o mundo que a gente está vendo, sabe, a gente começa a aceitar que tudo é normal, sabe, o pecado começa a se tornar algo normal, sabe, o crime, a violência começa a se tornar algo normal, a imoralidade começa a se tornar algo normal, e isso vai levando a o quê? O nosso amor se esfriar. A Bíblia está falando por causa do quê? De muito pecado, muita iniquidade ao nosso redor, vai fazendo o nosso amor se esfriar. A gente vai começando a ver isso com olhos normais. Por mais que a gente não faça isso, nossos olhos não escandaliza mais a gente. A gente não liga mais para o egoísmo do homem, uma pessoa usando a outra, isso não atinge mais o nosso coração. Porque uma das características daqueles que buscam a Deus, e uma das características de Deus é odiar o pecado. Sabe, o que a gente mostra quando a gente começa a andar com Deus? É odiar o pecado. Sabe, você começa odiando o seu pecado, e aí você odeia qualquer pecado. Não estou falando pessoas para odiar pessoas. Muito pelo contrário, a gente ama as pessoas, a gente sente misericórdia das pessoas. Misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Sabe, porque o pecado é miséria, a gente tem que entender isso. E muitas vezes a gente começa a olhar isso com os olhos normal. E o nosso amor vai se esfriando, a gente vai enfraquecendo em Jesus, a gente vai perdendo o foco. Sabe, e andar uma vida com Deus é algo precioso, e é algo que a gente só vai aprender a gostar fazendo. Sabe, a gente tem pregado sobre tantas coisas aqui, a gente tem trazido tanta Bíblia aqui, mas às vezes a gente tem que ouvir testemunho de pessoas que andaram. Era isso a direção que Deus me deu, tipo assim, conta um pouco da sua história. Sabe, vamos começar a andar com Deus, vamos começar a se esforçar, a fazer tudo para ter mais dele. A gente tem que relembrar, irmãos, a gente está todo dia aqui, todo domingo, e Deus fez isso para que a gente sempre tivesse alguém para relembrar a gente que Ele é o nosso maior tesouro, que Ele é a preciosidade que nós temos, que não é as coisas, que eu tenho que alcançar isso, tenho que fazer aquilo, não, antes é Ele. Uma só coisa é necessária. Foi aquilo que Jesus disse para Maria: uma só coisa é necessária.
E Maria está fazendo a melhor parte. Era o que? Estar sentada aos pés de Jesus. Sabe? Nós temos que entender, irmãos, que uma só coisa é necessária. É estar com Jesus. É buscar Ele. Sabe? É acordar, já que eu não quero mais dele. Sabe? As outras coisas é para que você faça o que? Cumpra o reino de Deus. Porque você ama Ele. Mas tudo tem que partir do princípio que você ama Ele, irmãos. Se você não está fazendo isso porque você ama Jesus, tem algo de errado aí. Está na hora de buscar mais, está na hora de querer mais. Você não vai começar buscando Jesus porque você ama Ele, mas você vai construindo uma vida de amor com Ele. Isso é algo que vai sendo construído. Chega um momento que você não quer mais abandonar. Hoje em dia, eu não consigo ficar um dia que eu estou assim, sem ter um tempo no secreto, sem estar olhando para Ele, vai me dando agonia, vai me dando desespero, vai me dando... Não, eu preciso correr e buscar Ele. Lá em Apocalipse, no 2, ele fala assim, olha, para a igreja que tinha abandonado o primeiro amor, ele falou assim, olha, lembra-se de onde você caiu. E se lembrar de onde você caiu, não é o que você fez para errar, mas lembrar do lugar que você estava. Qual era o lugar que você estava, sabe? Lembrar do tempo onde você buscava Deus, do seu primeiro amor, quando logo você conheceu Jesus, que tudo que você fazia era querer buscar Deus. Ali no começo você fazia de tudo. Aquilo que a Lili falou no começo, ela falou que no começo da caminhada dela, ela tentava agradar em Deus em tudo, e no meio do caminho ela foi deixando isso de lado. Isso acontece com todos nós. Então a gente tem que lembrar o quê? Como que era o nosso primeiro amor, quando você queria tudo. Jesus era mais importante que tudo na sua vida. Minha mãe conta que no início da conversão dela, quando ela conheceu Jesus, ela veio de uma família muito católica, italiano, muito católico, e ela lembra que ela conheceu Jesus, ela falou que ela estava limpando a casa, que ela corria lá, que ela aprendeu que era só orar assim, ajoelhava lá no banheiro, orava, aí voltava, começava a limpar, daqui a pouco corria de novo lá e ajoelhava no banheiro, orava. Com 16 anos ela estava apaixonada por Jesus, e a mãe dela estava batendo nela porque ela conheceu Jesus, porque ela estava indo na igreja evangélica, sabe, a mãe dela obrigava ela a ir para a igreja católica, mas ela não importava, ela não precisava ir para a igreja evangélica para buscar a Deus, ela aprendeu quem era Jesus. E foi com uma vez que um homem falou assim, olha, quem que é Jesus na sua vida? Ela falou assim, quem que não vai querer Jesus? Eu quero. E ela aceitou Jesus, e a partir daquele dia a vida dela mudou. E ela se posicionou. E não foram as adversidades que tirou ela do caminho, porque ela queria Jesus. Então, quanto que no seu coração, no dia a dia, tem queimado? Eu quero mais de Deus. Aí eu vou tirar um tempinho ali para orar. Ou senão, assim, eu vou começar a orar. Às vezes eu estou ali no momento assim, eu falo assim, eu quero mais. Eu começo a falar em línguas para eu não perder o tempo do que eu estou fazendo, eu poder exercitar meu espírito, porque eu quero mais, eu quero ter mais da presença dele. Ele é precioso, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Eu lembro que eu e o Rangel, assim, a gente sempre tinha a questão, se um dia você ver Jesus, o que você vai perguntar para Jesus? E o Rangel tinha até, segundo ele, tinha até o caderninho das perguntas que ele ia fazer. Eu nunca tinha chegado tão longe assim. Eu acho que eu nunca tive fé tanto assim que nem o Rangel teve. Mas até que uma vez eu falei assim, Rangel, acho que eu não vou perguntar nada não. Acho que eu só vou sentar e ouvir para ele o que ele tem para falar. Porque se eu perguntar, eu vou ser muito raso. E às vezes ele tem algo muito mais profundo para falar, porque ele é Deus, ele sabe de tudo. Aí a gente falou assim, realmente, é verdade. Vamos fazer dessa forma. Se um dia a gente vê Jesus, não pergunta nada. Vamos só ouvir o que ele tem para falar. Então, irmãos, até no que eu busco orar hoje, o que eu vou orar, eu tento entender e escutar o que ele quer que eu ore primeiro. Porque ele sabe o que eu tenho que orar. Então, primeiro eu tento entender o que ele quer que eu ore. Depois eu quero ouvir ele. Eu não quero ficar questionando, Deus faz a minha vontade, faz a minha vontade. Não, eu quero que ele faça dele. Eu estou para que ele faça dele, não para que ele faça a minha vontade. Não é minha vontade que tem que ser soberana, mas que a minha vontade seja a vontade dele. Nós temos que andar assim, irmãos. Lembra qual era o seu primeiro amor? Lembra no seu início da sua caminhada, o quanto você amava Jesus. Amém?